Ô, pessoal, eu acho que já está ficando claro para todos nós que o sistema que nos domina, seja no Brasil, seja em outros países que são ou já foram democracias, o sistema não vai recuar. Esse sistema de moer o espírito, esse sistema de destruir a liberdade, de destruir a própria humanidade, não vai recuar. E, ao mesmo tempo, nós vemos que há mais e mais pessoas tomando consciência disso, tomando consciência de que é preciso que a gente reúna todas as forças que nós temos para defender a dignidade e a liberdade humana. Para analisar esse momento é que eu ofereço a vocês todo o trabalho que nós temos na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política tem o meu curso de Logopolítica, que está começando a 3ª temporada. Nós estamos com um programa muito vasto que vai na filosofia, na história, no pensamento político, no pensamento filosófico ocidental, buscar as raízes da nossa força e, ao mesmo tempo, entender por que com a destruição de todo esse pensamento, esse arcabouço civilizacional, nós estamos indo rumo ao abismo do totalitarismo, o mundo se transformando numa grande China comunista. Nós analisamos isso lá, nós analisamos também o passo a passo de ações, de fatos que acontecem toda semana, num sentido ou no outro, no sentido da liberdade ou do totalitarismo, na Agenda 2030, que é o programa de atualidades, e temos várias outras iniciativas na Academia Folha Política. E para conhecer esse trabalho, esse material, eu queria hoje oferecer a vocês uma promoção especial, que é a promoção O Começo do Recomeço. É uma promoção onde você terá acesso a tudo isso com uma anuidade de apenas R$ 349. Então, R$ 349 com acesso a todo o material que já está lá e ao novo material que vai aparecendo toda semana durante um ano. Com isso, eu acho que você vai estar junto com um grupo que está se aprofundando no estudo desse drama que nós estamos vivendo, né, de um avanço totalitário no mundo todo, mas ao mesmo tempo se conectar com esse começo de um recomeço, de uma reconquista daquilo que nos é mais caro como brasileiros, daquilo que nos é mais caro como pessoas que acreditamos na liberdade. Então, promoção Começo do Recomeço, R$ 349 a anuidade. Quem quiser conhecer é só clicar aqui nos links e espero contar com você nesse projeto. Um abraço. E o tema de hoje é o debate entre Donald Trump e Joe Biden. Um debate que vai ficar para a história. Ontem, milhares de americanos e pessoas de todo o mundo testemunharam o fim de uma presidência ao vivo pela televisão e também o fim de uma farsa midiática. A atuação de Joe Biden durante o debate foi constrangedora, desastrosa. Joe Biden tinha uma tarefa indo para esse debate: mostrar ao país que ele está apto para mais 4 anos. E o que ele mostrou foi exatamente o contrário. Sempre que a CNN o colocava na tela dividida, quando Donald Trump estava falando, ele tinha um olhar perdido de 1000 metros, olhando para o além. E na hora de responder, Biden foi incoerente, babuceava, gaguejava, perdia o raciocínio e teve momentos que ele simplesmente congelou. Bom, os democratas e, na verdade, a mídia, logo após o debate, imediatamente após o debate, o botão de desespero foi acionado. E é isso que a gente vai conversar hoje. E para falar mais sobre todo esse debate, sobre toda essa questão, eu vou então convidar o meu convidado especial, que é o professor Ernesto Araújo, diplomata e escritor. Professor Ernesto, tudo bom? Boa noite. Tudo bom, boa noite, Kênia. Muito obrigado por esse convite para estar aqui, a você e a Karina. Muito feliz de estar com vocês. E no momento para comentar algo tão importante para o mundo, para o Brasil, não só para os Estados Unidos. Então é muito bom estar com você e com o seu público aqui.
Que bom, eu que agradeço, professor Ernesto. E, professor, o que a gente viu imediatamente após o debate, né, foi o pânico tanto ali na mídia, tanto também nos democratas. A própria CNN, quando ela terminou o debate, né, ela montou uma mesa redonda, eu até vou abrir aqui as aspas, né, a mesa redonda da CNN começou dessa forma, abre aspas, nesse momento há um pânico profundo, amplo e muito agressivo no Partido Democrata. Começou minutos após o início do debate e continua agora, envolvendo estrategistas partidários e autoridades eleitas. Eles estão conversando sobre o que deveriam fazer a respeito e algumas dessas conversas incluem: deveríamos ir à Casa Branca e pedir ao presidente que se afastasse? E eu quero até começar nesse ponto, porque quando a CNN introduziu o painel, né, essa análise do debate dessa forma, ali acabava o teatro, né? Professor Ernesto, porque até semana passada, até 2 semanas atrás, a mídia estava falando, né, que Biden estava bem, chamavam até de fake vídeo, né, dizia que os vídeos que viralizavam dele confuso, como a gente viu na Itália, com os líderes, né, mundiais, eram tudo fake vídeo, eram tudo produções baratas dos apoiadores de Donald Trump. Então, ali naquele momento, a gente viu a mídia expondo toda essa farsa. O que o senhor acha, assim, de tudo isso, né? Porque o Biden, ele não ficou senil da noite pro dia, né? Exato, Kenny. Eu estava pensando aqui, o nome do programa de vocês, né? Tudo que não te conta. Então, tudo que a grande mídia não contou para os americanos e para o mundo nesses últimos anos é aquilo que se viu ontem no debate, que o Biden está nesse tipo de condições de saúde física e mental. Então, a mídia que já foi tão responsável pela vitória do Biden, pela eleição do Biden, com o bombardeio diário, a cada minuto, a cada segundo que eles faziam contra o Trump naquela época, né? A mídia também, né, assumiu, digamos, nos últimos 3 anos e meio aí a função de ocultar não só os fracassos do governo Biden, concretos, como a degringola da posição deles no Afeganistão e aquela retirada horrorosa do Afeganistão, a inflação, né, o endividamento, a crise na fronteira da imigração, milhões de imigrantes ilegais, mas, além disso, a pessoa do chefe de Estado, chefe de governo, chefe das Forças Armadas, né, comandante em chefe, que é Joe Biden. Eles ocultaram essa situação dele, né? Essa situação cognitiva, inclusive, do Joe Biden. Então, a gente falava, né? Você está aqui nos Estados Unidos também, pessoas que não assistem às mídias alternativas e que são, né, de uma tendência aí do mainstream, democratas. Olha, o Joe Biden está para lá de Bagdá já. E as pessoas, não, o que é isso e tal, parece que não sabia o que você estava falando. Então, eu acho que, claro, para nós acho que não foi um choque, mas foi um choque para muitas pessoas ontem, né? Então, claro, acabou um teatro, mas eu também me pergunto se começou um novo teatro, ou seja, se essa reação da mídia, ela também não é programada, né? Porque eu achei também muito imediato e muito sinfônico, digamos, né? Todo mundo com a mesma mensagem na mídia do mainstream. Eu achei muito estranho. Estou achando, e acho que tem pessoas formulando, eu também tenho procurado pensar como é que a gente arma esse quebra-cabeça. Tem gente com a hipótese de que realmente é um movimento das lideranças aí democratas foi um movimento para expor o Joe Biden e tornar, digamos, imperiosa a substituição dele na campanha presidencial. Né? Algo que certamente o Biden não quer, mas é estranho porque os democratas pediram essa data tão cedo, né, na campanha para o debate. Nunca houve um debate tão distante ainda da eleição. Tão cedo. Então, às vezes, a gente pode pensar se não foi de propósito, né? Sabiam que o Biden teria uma performance ruim e já estava pronta essa narrativa, tipo assim, o briefing já tinha saído ontem de manhã, só, o Biden vai mal no debate, e aí no momento seguinte vocês falam, o Biden tem que sair e tal, para então proceder a algo que já as pessoas, todo mundo já estão
já vai se acostumando a aceitar, né? Mais uma técnica aí de manipulação psicológica aí do eleitorado, deve ter alguma coisa talvez nesse sentido, né? Se mudassem antes, poderia né, dar lugar a alguma especulação, olha, estão dando um golpe no Biden, coitado, dentro do partido. Não, agora resolveram expor isso, talvez para forçar essa mudança. Então, estava falando, né, nós tivemos o debate, estamos tendo agora o meta-debate, né, ou seja, o debate sobre os resultados do debate, especialmente para os democratas. Né, mas não sei se é um debate sincero entre eles, ou se existe uma narrativa preparada. Nos últimos minutos aqui, antes de entrar, estava vendo dois elementos que apontam em sentidos diferentes. Né? O Obama, ex-presidente Obama, tuitou dizendo que, você viu, que não, essa coisa de ir mal num debate acontece com todo mundo, já aconteceu comigo, e nós temos aí um grande homem, presidente, contra um outro que é um monstro mentiroso, umas coisas assim, falando sobre o Trump. Então, temos que continuar, basicamente, essa mensagem com o Biden e em frente com o Biden. Não sei se a mensagem é sincera ou não, mas enfim. E, ao mesmo tempo, um editorial do New York Times, que eu não sei se já tinha saído de manhã, mas me chamou a atenção agora, né, dizendo, né, basicamente, que o Biden tem que renunciar à candidatura. Renunciar para servir o país, né? Isso. Né? Eu acho que a gente tem até esse editorial aqui, Jean. Então, olha aí. Né? Então, vão em sentidos diferentes. Agora, eu não acredito que... Eu acho que tem um teatro das tesouras aí dentro dos democratas. Teatro da tesoura, verdade. Eu acho que tem. Eu não acredito que haja realmente duas alas pensando coisas diferentes. Eu acho que eles estão criando alguma coisa, desenvolvendo aí uma narrativa. Eu não acredito que o grupo do Obama, o grupo do Clinton, o New York Times, o restante da mídia não estejam combinados entre eles. Acho que estão combinados entre eles. O Time já soltou aí uma capa com assim, né, o Biden saindo de... Olha aí. Tá aí, Pronto, essa mesmo, Jean. Essa mesmo. Pronto, para servir ao país, o presidente Biden deveria sair, deixar a corrida, né? Esse é o editorial do New York Times. E foi agora, no finalzinho do dia. Saiu às 6 horas. Então, agora há pouco. New York Times Então você acredita, então, professor, que não está havendo assim uma divisão, né? Que algumas pessoas estavam apontando isso, que talvez há uma divisão no Partido Democrata, ou se eu acredita mais que seja um teatro das tesouras? Eu tendo a achar que sim. Eu acho que deve haver uma disputa, né, pelo lugar da candidatura, né, na hipótese de saída do Biden. Né? Tem 3 figuras aí que todo mundo está falando, a própria Hillary Clinton, a Michelle Obama e o Gary Newsom, né, da Califórnia. Talvez haja uma disputa entre esses grupos lá dentro. Né? Mas eu acho que a questão já está preparada. Eu tenho a impressão que já está preparado. A história, né? Eles estão, portanto, a história já está escrita e eles estão agora desempenhando os seus papéis nessa história. Talvez ainda não essa seja... pergunta que eu quero fazer já. Desculpa. Não, digo assim, talvez não esteja ainda decidido, nessa hipótese, né? Não esteja ainda decidido quem vai ser o substituto. Talvez. Mas vai haver substituto. Eu acho cada vez mais provável. Eu acho muito provável. Né? Muito provável, né? Eu acho que, por exemplo, esse tweet do Obama, a gente pode ler assim como, olha, como uma homenagem até ao Biden, para dizer, olha, não, veja, até o último minuto está todo mundo defendendo ele, ninguém está contra o Biden, né? Mas para dar ao Biden a oportunidade de ele realmente... Ele decidir, ele sair... Né? Porque, digamos, se o Obama tuitasse dizendo assim, não, o Biden tem que sair, aí ele se sentiria sob pressão, o Biden saiu por causa de pressão do Obama, pressão de não sei quem. Né? Aqui o Obama está dizendo, Biden, você tem que ficar. Né? Ao mesmo tempo tem o New York Times dizendo, Biden, renuncie pelo bem do país. Então eles estão armando, eu acho, para o Biden. Assim, as duas parecem apontar em sentidos diferentes, mas à medida que a gente vai vendo, né, a gente pode ir elucubrando dessa maneira. As duas estão assim preparando o terreno para o Biden, para ele falar assim, não, realmente...
poderia ficar, olha só, eu teria todo o apoio das grandes figuras do partido, Obama disse que eu deveria ficar. Mas realmente pensei muito e eu tenho que sair. Eu acho que estão preparando esse cenário. Queria lembrar que nós estamos com uma promoção para acesso à Academia Folha Política. Eu, além dessas lives semanais, como muitos de vocês sabem, que são abertas, eu tenho uma aula semanal do meu curso de Logopolítica, que é a política examinada à luz do Logos, que é todo o pensamento, filosofia da experiência humana, e tenho uma live semanal fechada, exclusiva, fechada não, né? Tudo é aberto para quem estiver ali, claro, exclusiva para os membros dessa academia, e que é uma live de análise de atualidades de geopolítica, de política brasileira, mundial, e ambas essas dimensões têm uma ligação, obviamente, entre elas. A gente está o tempo todo usando os temas do nosso momento presente para entender os grandes temas, os conflitos, no fundo, do ser humano, desde sempre, a questão da liberdade, a questão do poder, né? A questão da aventura humana e daqueles que, desde sempre, estão querendo travar a aventura humana e dominar a humanidade. Tudo isso são temas que a gente leva aí, desde a Praça dos Três Poderes, em Brasília, até, né, a Academia de Atenas, lá com Platão. A gente faz essas conexões e muitas outras, né? E nós estamos vendo, por exemplo, no curso de Logopolítica, alguns aspectos da história de Napoleão, da biografia de Napoleão, que tem a ver com a Revolução Francesa, que tem a ver com uma remodelação da história. É um momento em que a história se encontra com a filosofia, para o bem e para o mal, é o momento das guerras napoleônicas. Estamos vendo um pouco isso. Uma das conclusões às quais a gente está chegando, apontando, é que nós estamos voltando, eu acho, a viver uma época de intensidade histórica, né? Diferentemente de todo um período de estagnação, estamos vivendo uma época de reintensificação da história, talvez semelhante àquela do período napoleônico, né? E isso é bom, isso é fundamental, porque a estagnação está levando as nações e a própria existência do espírito humano ao desaparecimento. No Brasil também, eu acho que estamos, quem sabe, né, nessa onda, mas nem tanto hoje, infelizmente. Precisamos voltar à crista da onda. O Brasil estava na vanguarda dessa reintensificação da história ali entre 2013, 2018, 2019, 2020. Né? Hoje nós caímos lá para trás. Hoje o Brasil, do jeito que está, é uma das forças que estão puxando a humanidade para baixo, né? Tem outras que estão puxando para cima. Vamos falar de tudo isso, estamos falando de tudo isso na Academia Folha Política. Então, e temos uma promoção, que é a promoção Começo do Recomeço. Esse Começo do Recomeço tem a ver com essa reintensificação da história, com esse, né, tomar de novo a história nas mãos, tentar transformar as coisas. E esse é o conceito, né? Começo do Recomeço, que foi um título, aliás, de uma live nossa aqui. E a promoção consiste no seguinte: R$ 349 te dão acesso a todo o conteúdo da Academia Folha Política por um ano inteiro. É o preço da anuidade, né, da academia. Tem também a opção mensal, R$ 40 por mês, dá R$ 480, claro, por ano. Então, também está disponível, mas se você optar, eu acho que vale a pena, pela anuidade, né, você tem, portanto, um excelente desconto e acesso a um material que já está presente lá e que vai sendo acrescido a cada dia, e você vai não só ter acesso a isso, mas participar da construção, digamos, desse material, dessa história, desse projeto de descobrimento, desse projeto de uma modesta aventura intelectual, tá? Essa é a nossa proposta. Então, estamos aqui com os links, as referências para essa promoção, que é a promoção Começo do Recomeço, Academia Folha Política, com esse conteúdo que eu descrevi e várias outras coisas. Bom, o globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam
uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões: geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo.
Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Política. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade